Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 3 de janeiro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma parte de um sonho que foi recebido pela irmã Vânia. Se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar aí o link no primeiro comentário. Então, o que eu vou apresentar aqui é a parte em que o Espírito Santo ministra sobre a vida dela com relação a alcançar uma pessoa que era ateia. E aí vocês vão ver a intensidade da ação do Espírito Santo sobre a vida dela. E eu achei interessante que há poucos dias eu postei também esse vídeo aí, que foi um sonho recebido pela irmã Adriana, que também fala sobre a necessidade de evangelismo. E ontem eu postei na comunidade essa outra experiência, que foi uma experiência recebida pela irmã Edilene Cola, que também fala sobre isso. Fala sobre o chamado de Jonas, o trabalho de Jonas sobre Nínive e automaticamente a necessidade do nosso trabalho de ministração do evangelho sobre a vida das pessoas. E eu vejo, irmãos, que esse assunto está sendo tão repetido assim, porque nós estamos diante de um momento em que vão ter muitas catástrofes e muitas pessoas vão partir para a eternidade. E nós precisamos compartilhar o evangelho para que as pessoas partam em Cristo Jesus. Por isso, esse assunto está sendo tão repetido em sonhos, ok? Vamos ao vídeo. A outra cena que chamou-me muita atenção, que foi impactante do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eu estava em um determinado lugar onde estavam pessoas assim, felizes, sabe? Normais, conversando, papeando sobre a vida, sobre riqueza, luxo, essas coisas, né? E essas pessoas, elas estavam bem, né? Estavam muito bem, entre aspas, né? Porque estavam ali no pecado, se vangloriando, assim, de falar do cotidiano normal, né? De vida sem Deus. E, de repente, eu via o que me chamava a atenção, era uma mulher que era ateia, declarada ateia, e eu tentava evangelizá-la, né? Deus tocava no meu coração para evangelizá-la. E ela era uma pessoa muito dura, assim, tipo assim, não tinha argumento, ninguém que pudesse fazer acreditar em Deus. Aí eu comecei a orar, e de repente, quando eu nem percebi muito bem, eu fechei os olhos e me tomou dentro de mim um choro inexprimível. Não era um choro, era um choro difícil de explicar, que transbordava, assim, esse choro transbordava amor intenso, preocupação e pesar pela pessoa que não tinha Deus, não acreditava em Deus, não segue a Deus, não segue o reino, o evangelho de Cristo. E depois eu percebi o seguinte, não era meu exatamente, era o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Eu olhava para o céu, de olhos fechados, orando, e eu declarava para aquela mulher ateia que Deus ia mostrar para ela um mistério tão profundo, que ela ia ser praticamente impossível, a partir daí, ela não acreditar na existência de Deus, não segui-lo, não amá-lo, não segui-lo. Mas houve um determinado momento que eu não conseguia falar, tamanho era o choro intenso. E esse choro era do Espírito Santo, era gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, choro intenso, querendo aquela alma convertida, entendeu? Querendo convencer aquela alma de voltar para os caminhos do Senhor. Aí eu ficava insistindo, e ela falava assim, teve um momento que ela falava, sim, você fica me falando essas coisas, não adianta, porque eu já estou programando, já vou me casar com um homem que ele é riquíssimo, mas ele mexe com coisas ilícitas que são pecado, né? Mas ela falava, mas não importa que ele é rico, milionário, né? Eu vou ficar rica quando eu casar com ele. Ela comentava, essa senhora. Aí eu tentando evangelizar, e de repente o Espírito Santo me tomou de uma tal forma que eu não conseguia, parece que a minha voz não conseguia expressar bem, humanamente falando, né? Evangelizando, mas era isso, que Deus ia mostrar um mistério para ela muito forte,
que ela ia passar a acreditar em Deus e se voltar para Deus e viver para Deus. E outra moça que estava prestando atenção na conversa, gente, foi muito real, como se eu estivesse lá mesmo, nas cenas de sonho. E eu estava, né, vamos dizer, tinha uma menina que falava assim, a menina começou a ser tocada. Eu lembro de 3 pessoas. E uma, ela foi tocada pela mensagem e ela falava assim, olha, essa mulher, essa moça aí, ela está falando, essa mulher, ela está falando de algo que é verdade, que vem do céu. Essa mulher, ela acreditou. Essa mulher, ela acreditou, ela falou assim, eu vi que vinha do céu, essas coisas que ela está falando. E ela passou ela também, parece que ela falou um pouco em línguas, porque ela foi tocada pelo Espírito Santo, essa mulher foi tocada pelo Espírito Santo e ela acreditou, ela falou, vamos acreditar nessa mulher, vamos acreditar no que ela está falando, viu, porque foi o Espírito Santo que falou, foi Deus, foi o céu que falou, assim, veio bem do céu. Aí essa cena, gente, foi a cena mais impactante, muito impactante, e é muito emocionante de... Deus me deu esse privilégio, mas muito doído, gente. Eu senti, gente, a dor intensa e amor intenso de Deus, do Espírito Santo, de Jesus por nós. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né?